Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. Dentro das casas, nos ambientes profissionais, nos espaços públicos e privados, o sexismo é escancarado e por vezes institucionalizado no Brasil. De tão naturalizada, no entanto, uma das faces mais aparentes do patriarcado. Faz dissimulada. Por trás das estatísticas que mostram que mulheres ganham em média 30% a menos que os homens, que as meninas brasileiras gastam 1/3 do tempo livre com tarefas domésticas, é preocupante 500 mil casos de estupro todos os anos. Revela-se uma realidade silenciosa de privações diárias, opressão, discriminação e abusos. No programa de hoje, doutora Luz Maria Romanelli de Castro, promotora de justiça, e doutor Elvio Bezerra, advogado. Estamos no ar com 360. Boa noite, estamos no ar pela TV Postos, ao vivo e a partir de agora sempre contando com a sua participação para engrandecer o nosso programa. Participe através do WhatsApp, também pela página da TV Postos, tem uma enquete na página do Facebook da TV Postos. Participe com a gente. Boa noite, doutora Luz, seja bem-vinda. Prazer imenso te receber aqui na TV Postos. Boa noite, é uma honra estar aqui participando do seu Prazer programa. é nosso para a gente falar de um assunto tão preocupante, um assunto que parece banalizado no nosso país. O padrão de violência contra as mulheres no Brasil é muito parecido há muitos e muitos anos. A razão para isso, você acha que ela é mais cultural ou está relacionada a políticas públicas? Eu entendo que há uma cultura enraizada de violência contra a mulher. E, em contrapartida, agora, principalmente depois da Lei Maria da Penha, que começou a haver um incentivo maior para essas políticas públicas de proteção à mulher em situação de violência. Mas como é que a senhora acha que a política pública pode intervir no aspecto cultural? A política pública pode dar o aparato, a sustentação para que a mulher possa denunciar. Porque muitas vezes a mulher vive numa situação de violência em casa e não tem nem como recorrer, às vezes ela não tem conhecimento e também não tem estrutura, né? Então, na medida em que há uma rede de proteção à mulher estabelecida e conhecida da população, a mulher tem como denunciar, para onde, e aquela denúncia vai ter a repercussão e vai ter algum resultado para ela sair dessa situação, desse contexto de violência doméstica. Ainda não é familiar. muito distante, doutora Luz, a gente fala que a política pública ela vem com esse aspecto do auxílio, mas ainda não é muito distante daquela que realmente está ali sofrendo abuso, está ali sofrendo a violência? Carol, acho que já melhorou muito. A gente já vê hoje muito resultado nessa rede de proteção. Percebe-se as delegacias especializadas no atendimento à mulher, certo, hoje dotadas de psicólogos, assistentes sociais. A rede municipal também tem crescido e amparado essas mulheres em situação de violência. Então, eu tenho visto grandes mudanças e dessa forma, várias mulheres se encorajando a sair da situação de violência. A doutora é super jovem, viu, gente? A gente conversou só pelo telefone. Quando ela chegou aqui, eu até me surpreendi. E mais surpresa eu fiquei. Você disse que já tem um tempo dentro do Ministério Público. Do seu tempo para cá, você acha que já teve mudanças significativas? Sim, eu tenho 15 anos de carreira. Eu entrei antes da Lei Maria da Penha. Sim. Então, ótimo, você pode trazer esse comparativo para a gente. Exatamente. Porque antes a gente não tinha meios legais para dar essa proteção à mulher. Eu me recordo de uma comarca que eu trabalhei, no norte de Minas, que uma mulher chegou toda machucada e falava assim, tem que prender, e a lei não me dava recursos para prisão. E eu explicava para ela, eu falei assim, olha, eu não tenho como pedir a prisão, porque a lesão
que a senhora está me apresentando é uma lesão leve. E ela levantou a blusa toda cheia de hematomas e falou leve porque não foi na senhora, né? É difícil, né? E aí realmente a gente não tinha como a lei legalmente você não de podia conseguir fazer uma nada. prisão, afastamento do lar, né? E a Lei Maria da Penha veio como um marco de proteção mesmo, porque hoje, mesmo uma ameaça que a pena é bem pequena, você consegue uma prisão cautelar para esse agressor. Você consegue proteger a mulher. Hoje, essa mesma situação, na mesma hora vocês poderiam prender? A gente poderia claro, pedir... né, averiguando os fatos, né, fazendo todos os exames. Hoje, se uma mulher nessa situação procura a promotoria de justiça, a gente já entra imediatamente com um pedido de medida protetiva. Se for o caso, já também com um pedido de prisão cautelar, uma prisão emergencial. Certo. Para resguardar a situação da mulher, se for realmente grave. E a gente tem conseguido essa resposta positiva no judiciário também, que tem abarcado essa problemática e dado rapidez e eficácia nos julgamentos desses casos. Eu quero também falar das outras leis, além da Maria da Penha, mas a gente fez uma matéria, nós estivemos na rua da nossa cidade, não só abordando a questão de números da violência, mas também levamos hoje para um outro patamar, que é o patamar digital, que é mais um que chegou aí, infelizmente mais um para vocês. Daqui a pouco a gente vai falar sobre direito digital, temos aqui o Dr. Elvio, que é especialista, então vamos ver a matéria. Segundo dados da ONG SaferNet Brasil, o número de vítimas de vazamentos de nudes no Brasil é preocupante, principalmente entre as mulheres. 90% das vítimas dos vazamentos de nudes são do sexo feminino, 93% tiveram sequelas emocionais, mais de 50% cogitaram suicídio e 49% foram perseguidas ou assediadas por outras pessoas que viram as fotos na internet. Não deveria ser feito, né? Porque eu acho que as intimidades têm que ser mantidas, né? Segredo, né? E é uma coisa muito íntima, né? Então, mas as pessoas tinham que ter mais consciência para não fazer isso, né? Todo mundo, né? Não é só a juventude, até pessoas idosas, a gente está sabendo o que está acontecendo. Nas ruas, as opiniões se dividem. Tem pessoas que admitem ter recebido nudes. Já tem outras que negam completamente. Mas elas têm algo em comum. Acreditam que as leis virtuais precisam ser endurecidas. Eu acho que a lei, nesse caso, teria que ser bem mais dura, sim, porque elas se escondem por trás de um computador, etc. E o pessoal não está vendo, né? Mas sente as consequências. Eu acho que tem que ser mais rigorosa a nossa lei, que está um abuso, né? Como transformar a lei mais rigorosa, doutora? Nós estamos num caminho de proteção legislativa, né? Como você falou, Carol, teve a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, a questão do estupro também, nós tivemos uma alteração legislativa para a proteção da mulher, que hoje as ações são incondicionadas, independe da vontade da mulher, isso foi uma grande conquista também. Então, acho que estamos no caminho. Também podemos citar a importunação, né, sexual, temos também, né? Também, esses dias nós tivemos um caso aqui, que foi a primeira denúncia aqui em Poços, abarcando essa nova lei, um caso que aconteceu aqui em Poços, em que também antes nós teríamos uma proteção muito pequena, e com essa nova lei o agressor ficou preso. Eu posso voltar um pouquinho em cada uma delas, doutora? Porque é de muita importância que nosso telespectador entenda o que a lei traz de proteção. E a gente fala às vezes de feminicídio, de importunação sexual, agora a alteração que tivemos na lei do estupro, de Maria da Penha, e é confuso. Temos a maior lei para a proteção da mulher hoje é a Lei Maria da Penha, que permite que o agressor seja preso, é isso? Seria isso. A Lei Maria da Penha, ela não tem nenhum tipo penal, ela não traz nenhum crime. Ela traz uma regulamentação especial para os crimes que já existem, mas que acontecerem em uma situação de violência contra a mulher. Então, ela traz não só a prisão, mas várias outras medidas de proteção. Lei do feminicídio. A lei do feminicídio foi uma lei de 2015, que houve uma alteração, criando agravando, tornando mais grave aquele homicídio, o assassinato das mulheres,
em um contexto de violência doméstica ou em razão da situação dela como mulher. Então, ela veio para trazer ele passou a ser um crime hediondo, com um maior rigor, e além disso ainda traz algumas causas de aumento, por exemplo, se for cometido contra o idoso, se for cometido contra uma idosa, né? Se for cometido contra a criança. Traz um aumento de pena. Presença da criança aumenta de 1/3 à metade, quer dizer, é um aumento muito considerável. Sem dúvida. Porque muitos desses feminicídios, aqui mesmo em Poços, a gente já teve vários casos, eles acontecem na presença dos filhos, dentro de casa, na presença contra idosos, né? Então, deficiente. Então, essa lei traz um tratamento muito mais rigoroso. Um olhar muito mais rigoroso sobre tudo isso. A alteração na lei do estupro. Então, dentre várias alterações que eu considero muito relevante, foi de alterar a ação penal, que antes era pública condicionada à representação, quer dizer, dependia da vontade da mulher, e essa vontade, quando a mulher está num contexto de violência, às vezes ela tem dificuldade ou é impossibilitada, e às vezes ela até mesmo coagida a alterar essa manifestação de vontade, e hoje é incondicionada, quer dizer, assim que o poder público toma conhecimento da ocorrência do crime, nós vamos agir, mesmo que a mulher não queira, né? Então, para a proteção dela, porque realmente ela está num contexto de violência e o poder público tem que ajudá-la. E a de importunação sexual, doutora? A de importunação traz um tipo penal novo, que antes era só uma contravenção penal, e ele traz um tipo penal, trazendo também uma normativa mais rigorosa para esses crimes, para essa importunação, né? Que é aquele caso do ônibus, né? Que é aquele importuna a mulher ali dentro do ônibus, no transporte público, ou mesmo na rua, e que antes não era nem um crime, né? Era uma contravenção. Hoje tem um tipo penal específico. E diante de todas essas leis, doutoras, a gente pode falar que a lei por si só ela resolve o problema? Não, a lei por si só não resolve, mas ela dá instrumentos para as vítimas e para o Ministério Público agir em proteção à mulher. A lei é só um instrumento, né, para... E a gente mostrou aí uma série de... Inclusive, abriu o programa falando uma série de números que impressionam. E a gente pode falar que hoje existe algum espaço onde a mulher se sente efetivamente segura? Qual é esse lugar? Ele existe? Os números realmente no Brasil são muito impressionantes. A violência contra a mulher é alarmante no país. É um dos números... É um dos maiores do mundo em termos de violência contra a mulher. E essa violência acontece muitas vezes dentro de casa. A gente percebe muito nos casos de estupro de vulnerável, que na grande maioria o agressor ele está dentro de casa ou próximo, são pessoas conhecidas da família. Isso impressiona muito. Então, mesmo que não for em casa, a gente percebe, na grande maioria dos processos, principalmente envolvendo criança, que o agressor está muito próximo. É um vizinho, é um amigo, é um avô, né? Então, dizer que dentro de casa a vítima, a mulher está protegida. Não tem um lugar seguro. Esse lugar seguro, então, não existe? O lugar seguro é aquele em que a mulher tem voz, em que a mulher pode falar, em que a mulher pode colocar aquela situação de agressão e aí receber a proteção. Então, a gente entende que o fortalecimento da mulher, para que ela possa falar sobre esse contexto de violência, para que ela consiga sair dessas relações abusivas, porque muitas vezes a mulher ela vive num contexto de violência sem nem mesmo perceber. Às vezes ela nem mesmo percebe que aquela relação aí é agressiva para ela. a gente volta lá naquele aspecto cultural que a gente começou o programa. Sim, sim, exatamente. E aí falta o que? A educação, o estudo, a informação? Informação. E essa rede de proteção para que ela tenha para onde resguardar. Hoje, por exemplo, né, falando da Lei Maria da Penha, hoje você consegue afastar o agressor do lar
de forma até rápida e conceder uma proteção para essa mulher. Mas é importante que a mulher conscientize, saiba que a violência não é só aquela violência física, mas muitas vezes, e ela começa, a gente percebe que é um crescente de violência, porque ela muitas vezes começa com ciúmes, até parecendo ser um amor, né? Ah, mas eu te amo tanto que eu quero você só para mim. E aí começa, né, a proibir a mulher de usar certas roupas, proíbe a mulher de conversar com certas pessoas, e aí ela começa a viver em um contexto de violência que muitas vezes progride para uma violência psicológica, física e até mesmo um feminicídio. E eu vou ter uma pergunta aqui do Eduardo, você também deve participar, participe com a gente através do WhatsApp. Ele diz o seguinte, já que você falou em feminicídio, doutora, como separar o crime passional do crime de feminicídio? Então, nós, hoje, a gente entende que houve uma evolução até mesmo social, né? Porque eles falam assim, matei por amor. E eu sempre cito nos meus júris de feminicídio, o promotor de justiça Roberto Lira, que ele fala que o amor não mata, né? Porque no momento do crime, a lei considera o momento do crime. E no momento do crime, o que está presente é o ódio, né? É uma frase que eu acho muito bonita que ele fala, o amor é fecundo, o amor é criador, o amor não está no necrotério. Sem dúvida nenhuma. O amor está nas maternidades. Concordo. Então, 100%. a gente não fala em crime passional, porque ninguém mata por amor. Por amor a gente vive, né? A gente cuida do outro, se não deu certa relação a gente afasta e quer que o outro viva bem. Mas você ainda tem hoje dentro da lei crimes passionais. Não. Na verdade, essa expressão crime passional é um entendimento que foi criado para dizer, justificar os crimes. Foi para defender a honra. Mas isso hoje já caiu em desuso e não... Olha, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque eu concordo 100% com a doutora. Às vezes a gente, né? escuta no tribunal do júri. falar de crime e colocar, né, passional no meio disso. Às vezes a gente escuta no tribunal do júri ainda, mas hoje a sociedade, os próprios jurados, que são quem julga os homicídios, né, contra qualquer homicídio, já não aceitam isso mais, essa ideia, matei para defender minha honra porque estava sendo traído. Hoje não existe isso. Hoje, muito pelo contrário, em vez de aceitar, se dá um tratamento mais rigoroso para esse tipo de crime, porque a sociedade evoluiu. Ainda bem, né? E precisamos evoluir. A gente está muito longe, né? Precisamos evoluir muito mais. A gente está chegando no finalzinho desse primeiro bloco, mas eu quero perguntar se o Brasil evoluiu, ele está estagnado no combate à violência, já que aí as taxas de mortes por violência contra a mulher permanecem relativamente estável desde o início dos anos 2000. A gente está estagnado? Uma coisa está vindo acontecendo? Eu percebo, Carol, que hoje as mulheres, eu acho que teve uma evolução, porque hoje as mulheres têm mais coragem de falar e até mesmo essa questão, por exemplo, você fala em feminicídio, muitas vezes não era qualificado como feminicídio. Os números de feminicídio aumentaram, mas muitas vezes aquilo era escondido, os números ficavam escondidos. Hoje está tudo sendo... Hoje tudo é mais transparente, e até mesmo a violência, a mulher tem mais possibilidade de falar sobre isso. Então eu vejo uma evolução, eu acho que a gente está caminhando para frente. E eu vou terminar o primeiro bloco com essa, doutora. O que o Ministério Público pode fazer em casos de violência contra a mulher? O que vocês podem fazer? O Ministério Público atende a mulher, o gabinete está de portas abertas, porque a gente recebe a mulher para orientar, fazer o pedido das medidas protetivas. Esses pedidos podem ser feitos na delegacia também, mas também podem ser feitos no Ministério Público. A gente atua em conjunto. Aqui em Poços de Caldas a gente tem atuado em conjunto. A Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público em proteção dessa mulher. E hoje há uma busca maior? Hoje as mulheres procuram essa ajuda? Sim, procuram. Principalmente com a Delegacia Especializada de Mulheres, que tem um atendimento menos hostil. Antes as mulheres ficavam constrangidas de ir. Hoje o atendimento é voltado para a mulher. Então tem procurado sim.
Doutora, por enquanto, falo muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Eu volto falando sobre direito digital. Vamos entrar nessas questões de nudes, de prints, de mensagens. Então participe com a gente, mande a sua mensagem pelo WhatsApp. Eu volto no instante. Estamos de volta e agora eu convido você para a gente bater um papo sobre direito digital. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, participe com a gente pelo WhatsApp que está aparecendo para você na tela. Vou lembrar também que a reprise do Jornal 360 acontece aos domingos, às 19h30. Voltando rapidamente ao caso Neymar, a polêmica se agravou pelo fato de que o jogador também divulgou imagens íntimas da mulher que o acusou de estupro. A atitude foi questionada e as polícias do Rio e de São Paulo passaram a investigar o jogador pelo vazamento das cenas crime virtual. O que esse caso, como mostra, como é que isso tudo está sendo tratado no Brasil? Boa noite, doutor Elvio, seja bem-vindo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Prazer te receber aqui. O prazer é todo meu. E boa noite a todos que acompanham o Jornal 360. Carol, a situação do Neymar, eu acredito que vai ser até um divisor de águas na própria decisão da Justiça, porque é uma questão inusitada. E antes até da gente abordar a questão digital, a gente tem que trazer duas questões. Okay. Primeiro, com a divulgação da imagem que ele fez. O Neymar tem muitos seguidores no seu Instagram, estamos falando de milhões, muitos milhões. A gente está falando de uma celebridade mundial, isso, né? No mundo todo, né? Sem dúvida, Neymar é uma celebridade mundial. E ele divulga, ele coloca em xeque a credibilidade aí da vítima, da palavra da vítima. Que isso dentro do meio jurídico, isso dentro do meio policial tem que ser respeitado a princípio. E então, isso coíbe até as mulheres de denunciarem. Como a doutora muito bem colocou no bloco anterior, o Brasil passa por uma quebra de paradigma e a mulher tem sim dificuldade e até muitas vezes vergonha de chegar e denunciar. Falta acolhimento muitas vezes no ambiente policial. Exatamente, e neste momento acontece isso, ela chegando na denúncia. Vamos deixar bem claro que nós não estamos levando em consideração o mérito de um ou o mérito de outro. A gente está tomando como exemplo para a gente abordar essas questões importantes. Até porque na questão penal nós não vamos aqui falar sobre as pessoas, nós vamos falar sobre os fatos. Exatamente, a gente vai deixar isso bem claro, tá, pessoal? Não estamos tomando partido nem lado de ninguém. Mas são fatos que eu concordo com você, Elvio. Houve uma comoção mundial, não foi só nacional. E exatamente, a mulher ela já tem essa dificuldade, de buscar ajuda, de buscar o auxílio. Depois do que aconteceu, isso foi uma grande dúvida. Um dos motivos da gente estar trazendo esse tema para o programa. E agora? Como é que isso vai ser tratado no Brasil? E aí, dando até assim a questão da vítima, e por outro lado também o princípio da inocência, o amplo contraditório e todas as questões jurídicas que a gente tem que abordar também. Porque qual que é a alegação, o princípio do jogador? É que ele foi a público, leva as imagens na questão de trazer sua ampla defesa, é a colocação dele. Então aí a gente tem duas questões jurídicas a ser analisada. A palavra da vítima, que no crime de estupro, ela tem sim que ser levada em consideração, certo, até para a apuração, e também a questão da inocência, o princípio da inocência da questão do jogador. E aí a gente entra na questão virtual. O Neymar podia ou não podia divulgar aquelas imagens? Então a gente tem um artigo muito recente no Código Penal que traz essa questão, o artigo 218A do Código Penal, ele traz quem faz aí divulgação de vídeos de estupro, e não é só vídeo de estupro, o artigo é mais abrangente, quem faz divulgação de nudez, quem faz divulgação de pornografia sem o consentimento da outra pessoa. E aí a gente entra nas questões mesmo das conversas íntimas, sim, das redes sociais, do WhatsApp, que foi o que aconteceu na questão dos dois.
O Elvio, o Neymar ele continua sendo investigado, vocês têm acompanhado, ele pode responder criminalmente por isso. E quem compartilhou daquilo que ele postou, né? Quem fez um repost, quem printou e mandou em grupos, também pode responder? Vamos lá, a internet, a princípio conhecido como terra de ninguém. Eu estava com essa pergunta aqui, ó, daqui a pouco eu chego lá. Mas ela é extremamente regulada, ao menos a legislação busca aí acompanhar a situação dos fatos para poder regulamentar tudo isso. Na verdade, vamos lá, a gente traz que o Neymar divulgou as imagens, ele colocou tarja, ele desfocou as imagens, e aí é uma questão para a defesa dele explorar isso dentro do processo. Que também o caso dele, ele trouxe assim, uma exposição tão grande, quando a gente fala também de crimes sexuais, como é o caso que está sendo abordado, o processo tem que correr em segredo de justiça. Sim. Aí a gente entra também em questões éticas já discutidas de advogado, ou seja, muitas questões envolvidas, mas vamos voltar. Ele divulgou, então a defesa dele vai ser que estava desfocado tudo, mas a princípio ele divulgou sem o consentimento da outra parte. Então ele está em tese aí, cometendo a princípio um crime, e que é o do artigo 218A do Código Penal. E se nós reproduzíssemos o que ele publicou, a gente também responderia? O artigo fala justamente de quem reproduz essa imagem, né? A princípio, sim. Também responderia. A princípio também responderia. Isso é uma coisa importante, porque as pessoas fazem muito isso. As pessoas vão recebem fotos, enviam para grupo de amigos, enviam. Então, gente, isso é uma coisa muito séria. Isso é crime. É que quem primeiro lançou na rede foi ele. Mas é lógico que você multiplica, se você usa na sua rede social, se você coloca, e há sim uma apuração criminal, você pode responder por isso. Gente, em meio a toda essa confusão, surgiram dúvidas. Será que conversas por meio de aplicativos podem servir como provas num crime de defesa ou contra alguma acusação? Aí, assim, ele vai usar, que é o que a defesa dele está colocando, o princípio do amplo contraditório. Aí. Até o fato dele ter levado essas imagens na rede social dele, ele traz esse amplo contraditório até fora mesmo da questão jurídica. É uma questão, Carol, se a gente for analisar a questão do Código Penal, a princípio, ele não poderia ter trazido essas imagens. Agora, essa questão do princípio constitucional da ampla defesa vai ser apurada dentro do processo. Ele pode, sim, lógico, usar isso como defesa. E você acha que isso pode mudar alguma coisa dentro do direito? Isso vir a ser aplicado? Isso, mais um ponto interessante. O caso dele é inusitado. Isso vai provocar o judiciário a decidir a respeito. Nós teremos aí as jurisprudências, né, que são as decisões dos tribunais, que vão acabar abordando situações específicas. Sim. Se poderemos ou não. Gente, é assim que vai caminhando, né? As coisas vão acontecendo. O direito digital ainda é muito novo no Brasil, né, Elvio? E outro fato importante que há de ser colocado é que a gente vê, fica parecendo duas torcidas, né? Que infelizmente, para o jogador, para a mulher, mas na verdade, hoje é o Neymar, mas ontem foi um segurança, foi um motorista, hoje foi a situação dela, mas quantas mulheres passam para a mesma situação e se deparam aí no dia a dia da delegacia? Não, sem dúvida. Eu ia perguntar se a gente pode ainda afirmar que a internet é terra de ninguém, mas pelo visto as coisas já mudaram, né? Assim, a gente vê muitas questões polêmicas aí. Vamos até usar um outro exemplo, como aconteceu recentemente com o juiz Sérgio Moro. Certo. E assim como já aconteceu com o presidente, e a gente vai. Então, vem mais uma vez outra questão a ser discutida. O STF vai ter que apreciar essa situação também. Então, a gente tem aí um descumprimento de um rigor legal de um juiz, que falta aí com as questões da imparcialidade dele, mas, por outro lado, a gente tem um hacker invadindo a privacidade dos juristas. Então, são questões a serem debatidas. Então, a princípio, parece que é uma terra de ninguém, mas vê-se todo um movimento, tanto na legislação brasileira, até nas questões internacionais, para se regulamentar cada vez mais a situação do mundo da internet. E como você até falou de hackers, nós separamos um gráfico que sofreu um ataque cibernético. Hoje não é mais uma questão de si,
e sim de quando, gente. Esses dados, esse número de ataques cibernéticos praticamente dobrou no Brasil no ano passado, segundo informações aí do 4º relatório de segurança digital no Brasil, feito pelo laboratório especializado em cibersegurança, foram detectados 120,7 milhões de ataques cibernéticos só no primeiro semestre de 2018. E esse número representa, olha isso, um crescimento de 95,9%. Projetos, então, que 1 em cada 3 brasileiros pode ter sido vítima de cybercriminosos. É um número altíssimo, eu fiquei impressionada. É muito, e o número tende a aumentar ainda mais com a velocidade da internet, nos aparelhos móveis, né? 4G, 4.5, 5 gigas e aí vai. Gente, é um aumento gigantesco. Quais são os principais desafios hoje do direito digital, né? Carol, são justamente esses fatos que vão acontecendo. Se a gente for voltar um pouco, a situação do Estênio Garcia, da Caroline Dickmann, situação mesmo de pedófilos, né, que usavam das imagens, agora mais o caso do Neymar, o caso do juiz Sérgio Moro, e a gente vai vendo vários casos, e com isso a legislação vai correndo atrás, na verdade, porque a internet é numa velocidade muito rápida, que as coisas vão mudando, né? O que nós estamos falando agora, daqui a pouco já tem outras notícias muito mais rápidas. Enfim, são justamente essas situações que vai buscando com que a legislação vai buscando essa moldagem, essa proteção a cada um. Quem pode buscar um amparo legal? Qual o momento em que você pode buscar um amparo legal digitalmente? No momento que você se sentir ofendido aí com a sua integridade, com a sua intimidade, com a exposição, com a sua imagem, em todos os aspectos, você pode buscar aí a delegacia. Precisa ser uma delegacia específica de crime cibernético? Não precisa. Precisa ser uma delegacia de polícia que vai fazer as apurações iniciais. Hoje, Elvio, a classe dos advogados está preparada para esse montante de crimes que vem acontecendo dentro da era digital? Carol, o direito tem passado por uma mutação muito grande na questão cibernética. Hoje a gente fala de processos eletrônicos. Então, o advogado, assim como o promotor, assim como o juiz, o conhecimento dele não se reduz somente à questão técnica jurídica. A gente tem que buscar um conhecimento mais moderno, mais contemporâneo e até voltado para a questão informática. Está se acabando o papel, a gente assina eletronicamente, então o advogado sim, a própria ordem dos advogados, assim como o Ministério Público, o Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, tem se preparado muito para a questão cibernética. E para a gente encerrar o nosso segundo bloco, daqui a pouquinho tem o terceiro bloco, que a gente junta todo mundo para debater um pouquinho mais desses dois assuntos juntos. A velocidade de resolução dos casos é a mesma da velocidade da internet? Infelizmente não. Ainda a gente se depara com uma morosidade da justiça em muitos aspectos. Isso tem melhorado muito. Esse é um grande problema da justiça no Brasil, né? Mas tem melhorado, viu, Carol? Então eu digo até, vou fazer comparações de estado. A justiça mineira é uma justiça séria. A gente depara com a justiça do trabalho, a própria justiça comum, que tem se apropriado cada vez mais pela cobrança com os próprios juízes. E mais um ponto, o advogado também tem que contribuir com isso. Sem dúvida. A gente tem que evitar as aventuras jurídicas, a gente tem que orientar, o primeiro juiz da causa, na verdade, é o advogado. A gente tem que orientar o nosso cliente se realmente o direito dele está sendo violado ou não. Você tem uma média, pode dizer uma média para a gente de quanto tempo, claro, guardadas as proporções de cada caso é um caso, mas uma média em quanto tempo se resolve um crime digital? É relativo, Carol. É aquela famosa frase no mundo jurídico, cada caso é um caso. Isso é bem frase de advogado, viu, doutora? Eu vou fazer mais um breve intervalo. É o último bloco, gente, então participe comigo. Vou atender as suas perguntas que estão chegando por aqui, mas ainda dá tempo de você participar. Então, adicione a gente no seu WhatsApp e envie a sua pergunta para a gente. Lembra que domingo tem reprise, 19h30. A gente volta em instantes.
É o nosso último bloco, o assunto tá quente, o tempo passa rapidinho. Doutora Luz está aqui de volta comigo, doutora Elvio continua. E a gente tem, por exemplo, um obstáculo aí do Pacto Federativo, né, para a lei funcionar. Você depende aí de prefeitura, Estado, União, do Executivo, Judiciário, e muitas vezes a política não conversa. Fazer com que o serviço de rede funcione é desafiador. Além das capitais, apenas 8% dos municípios têm delegacia de mulher. Também é um desafio. O que pode ser feito para mudar isso, senhores? Então, é realmente os políticos conscientizarem da importância da proteção à mulher, né, contra a violência e incentivar aí essas políticas de criar essas redes municipais e as delegacias, aparelhar melhor as delegacias para atender essas mulheres. Doutor? Eu acho assim, a participação popular tem uma importância muito grande na construção da política. Até trazendo um exemplo de Poços, a gente tem conselhos municipais atuantes. Na Rede da Mulher, aqui a gente encontra isso, que é onde começa a construir e cobrar a política. E eu também defendo muito o que traz a nossa Constituição. Ela traz que o trabalho da construção política começa no município. Então é difícil eu falar, por exemplo, que a realidade do município de Poços é igual ou até parecida com a de Belo Horizonte. São realidades diferentes. Então a rede tem que ser construída na questão local. E como traz a Lei Maria da Penha, com a participação de todos os órgãos, independente se ele é governamental ou não. E a gente vê também que falta a institucionalização das boas práticas, né? Quando projetos não funcionam, não é por institucionalização, mas por indivíduos que lutam por eles. Falta incentivo? Falta isso? Ô, Carol, falta, mas a gente também tem visto, por outro lado, muita gente progredindo e sendo protagonista aí de grandes projetos e esses projetos fluindo e dando certo. E esse projeto tem apoio, doutora? Sim, a gente tem visto apoio e muitos projetos prosperando em todos os aspectos. Eu tenho visto muita coisa positiva. Doutora é muito otimista. Doutora Elvio. Mas eu também sou esperançoso do verbo esperançar, não esperar, né, doutor? Certo. Mas vamos dizer assim, Carol, tá tendo mais violência contra a mulher hoje? Não sei, talvez está tendo mais denúncia hoje. A imprensa está mais preparada para abordar o assunto, que muitas vezes era velado. A mulher tem mais espaço para falar, podemos pegar até a rede social mesmo. Mais coragem, você acha? Eu acredito que ela está mais fortalecida. Porque a coragem é você fazer apesar do medo, né? Ela está mais fortalecida. Mas ainda falta e carece de espaços de acolhimento para essa mulher. Eu vou mais uma vez pegar a realidade de Poços. Poços tem Delegacia da Mulher, tem o CREAS, que é atendimento à mulher, tem várias promotoras atuando na situação, tem delegadas, psicólogos, com uma presente. Aliás, deixa eu fazer só um parênteses aqui, eu fico muito feliz quando mulheres estão aqui comigo no Jornal 360. Conto no dedo as que vêm, viu, doutora Elvio? Por favor, medida continue. protetiva ela é aplicada de uma maneira muito rápida. A gente tem dentro da Polícia Militar o pelotão específico, ou melhor, as policiais que trabalham especificamente nesse atendimento. Mas a nossa realidade é muito diferente da realidade dos grandes centros. Sim, a nossa realidade, eu acredito que, mais do que isso, é diferente das pequenas cidades. Que os grandes centros, às vezes de forma desorganizada na sua rede de integração, mas ela tem todo o serviço de atendimento. Não sei se a doutora vai concordar. Concordo 100%. Eu sempre falo que Poços a gente vive uma situação sui generis, em que todos os órgãos têm se comunicado, têm se falado, e a gente tem conseguido muito progresso, não só na questão da mulher, mas em todo o sistema criminal. A Polícia Militar aqui atua junto com a Polícia Civil, o que não ocorre em muitos lugares aqui. Todos atuam quase juntos. em nenhum lugar, doutora. Aqui todo mundo atua realmente a gente tem grupos de WhatsApp, policiais militares, policiais civis, promotores de justiça, atuando juntos em busca de uma efetividade no combate ao crime. E a gente tem conseguido. Poços de Caldas tem um dos menores índices criminais de Minas. A gente pega, na caso de homicídio, um índice baixo, perto da média mineira.
Então, a gente tem conseguido. E, ao mesmo tempo, como o doutor falou, a gente tem conseguido um julgamento rápido. Essa semana nós fizemos um júri de um crime que aconteceu há menos de um ano, em agosto do ano passado. Ele já teve a investigação, o julgamento aqui, já teve recurso para o tribunal, já voltou, já tivemos o julgamento popular. Então, muito rápido, também foge da normalidade. Não, foge completamente, né, doutora? Eu gostei da palavra, muito sui generis mesmo, doutora. Você quer completar? Eu quero completar o seguinte, a própria ordem dos advogados, para você entrar na ordem, se tiver condenação por crime e violência contra a mulher, você não vai ser mais advogado. Outra questão importante, aquele fato que aconteceu na Copa do Mundo, onde os torcedores brasileiros ridicularizavam as russas, sim, levando em consideração que a Rússia é o 4º país em violência contra a mulher e o 5º é o Brasil. E imediatamente toda a Ordem dos Advogados do Brasil, todos se manifestaram e até se posicionando para questões disciplinares com os torcedores que eram advogados. Então não é mais piada, a questão é séria, a questão de gênero. E o Brasil tem se comportado de uma forma muito melhor com isso. Vou pegar esse gancho da piada. E o que aconteceu com o caso Neymar mostrou que a opinião pública sobre a percepção ainda do que é estupro não está consolidada. Vocês concordam com isso? Sim, muitas vezes não tem uma banalização. E tem a ideia, essa palavra? Muitas vezes tem a ideia que se é namorado, se é marido, não constitui estupro, né? E o estupro ele ocorre sempre que a vontade da mulher, o ato é feito contra a vontade da mulher. Sim. Mesmo sendo esposa, o marido pode praticar o estupro contra, a esposa pode ser vítima de estupro por parte do marido, desde que ela não esteja, seja conivente com aquela prática sexual, seja ela qual for. Então, isso ainda é desconhecido. Totalmente, doutora, né? Totalmente desconhecido. E muitas vezes, desculpa, continue. Pensa, o estupro é só a conjunção carnal. Não, qualquer outro ato, às vezes fala, mas só passou a mão. Isso também é considerado estupro. Doutora? Carol, pode ser profissional do sexo, você pode pegar um avião aqui no Brasil, ir para Paris, com tudo pago pela outra parte, chegar para o ato sexual e até aquele momento ser consentido. No momento que veio o não, acabou. A partir daí, deixa de ser um ato sexual de um casal e passa a ser crime. Como é que é provado isso? Aí a gente entra na questão da apuração processual. Precisa fazer a investigação criminal dentro do devido processo legal, ouvir todas as partes e buscar as provas. E agora vamos voltar na questão da coragem, que a gente falou agora há pouco, que a mulher ainda fica muito retida, com muito medo de buscar ajuda de se pronunciar. A sociedade e as redes sociais viraram um tribunal, gente. Nesse caso do Neymar, falamos disso agora há pouco. Para vocês, repercutiu positivamente ou negativamente para as mulheres? Qual o reflexo disso na nossa sociedade? Eu acho muito complicado, como o doutor colocou, se questionar de plano a palavra da mulher. Primeiro, você precisa de uma investigação e você desencoraja muitas mulheres de manifestarem, porque a palavra da vítima, esses crimes sexuais normalmente, e crimes num contexto de violência doméstica, eles ocorrem sem testemunhas. Então, exatamente. A palavra da mulher tem muito peso. Ela sozinha, isolada, não vai ser suficiente, mas ela tem um peso e ela, dentro da investigação, como o doutor coloca, ela vai ser respaldada por outras provas que dão sustentação à palavra da mulher. Então, se questionar de plano a palavra da mulher é muito prejudicial para essa evolução que a gente vem vivendo. Então, você acha que repercutiu negativamente? Eu acho que foi muito complicado, porque a opinião pública de imediato já começa a julgar a mulher por aquela situação. E esse impacto de que se alguém naquele momento estava se sentindo empoderada, já ficou com o pé atrás. Doutor? É assim, porque imagina uma situação, a rede social do jogador tem milhões de seguidores, sim, de repente ela vem a público e a resposta dele é divulgar o vídeo, né? Como a doutora colocou, justamente muitas outras mulheres que às vezes estavam na iminência de levar a denúncia à frente ou tomar a coragem, elas recuam.
Então, não é positivo. Mas, por outro lado, a justiça vai ter que se posicionar num caso extremamente polêmico. De certas dificuldades, a gente consegue sim trazer questões positivas. E envolvendo aí pessoas, no caso o Neymar, que causa essa comoção popular, é realmente polêmico. Agora eu vou jogar um pouquinho para o nosso presidente da República, que se posicionou favorável ao jogador. Seria permissividade ou uma reação conservadora muito forte? Qual a opinião de vocês? Quem quer falar primeiro? Então, Vai, doutora Elza. Eu acredito que a figura do presidente da República é uma figura de muita responsabilidade. Ele não está mais levantando uma bandeira de partido A ou B, a bandeira dele é o Brasil, é representar os brasileiros. Então a responsabilidade é a palavra de um chefe de Estado. Infelizmente, o nosso presidente tem pecado muito com a sua responsabilidade. Doutora Luz? Eu entendo que como a doutora Eva falou, esses processos eles escorrem em segredo de justiça, ele tem que ser respeitada a individualidade das partes, da vítima, a intimidade. Então, se manifestar em casos como esse, sendo uma figura pública, é muito complicado, porque a gente se manifesta sem conhecer o processo, as provas, porque elas não vieram à tona, elas nem poderiam vir. Então, acho muito complicado se manifestar em um caso específico, ainda mais um caso como esse. Sem ter conhecimento e sem realmente estar ligado ao caso juridicamente. Antes do nosso giro de notícias, eu vou aqui atender alguns telespectadores que estão mandando perguntas. Pergunta aqui para a doutora Luz, fica à vontade para complementar. Nos crimes de estupro, abusos sexuais, não deveria haver uma lei para proteger as vítimas de exposição e do acusado também, enquanto não for declarado culpado? Sim, mas os processos eles correm em segredo de justiça, nada é divulgado pela justiça enquanto está havendo a apuração. Então há proteção, não é... Ela não fica em casa esperando até a coisa acontecer. Isso não acontece. Acho que é isso que ele está perguntando. Na verdade, eu acredito que sejam duas questões, né? Assim, porque de certa forma as pessoas associam o crime sexual com uma questão de vergonha, né? E isso é protegido pela justiça, como a doutora colocou. Os processos são em segredo de justiça. Só as partes têm acesso às informações e às provas dos autos. E o advogado tem que ser habilitado para poder acompanhar a situação. Por outro lado, há também as questões de proteção. A medida protetiva é uma medida de proteção para a vítima, assim como outras questões legais que visam a proteção da vítima. Mais uma pergunta. Uma mulher, né, gay que mata sua mulher ou outra mulher comete feminicídio? Sim, a vítima do feminicídio tem que ser sempre mulher, mas o agressor, assim como no caso da proteção da Lei Maria da Penha, mas o agressor pode ser homem ou mulher, né? A gente tem casos concretos de filhas que agridem mães, avós ou companheiras que agridem companheiras e que tem a proteção da Lei Maria da Penha e da Lei do Feminicídio. Então, a vítima sempre mulher, mas o agressor pode ser mulher ou homem, não importa. Eu acredito que dá para trazer uma questão de discussão, a questão do gênero. Se a vítima for do gênero da questão feminina, transexo, por exemplo, você pode trazer sim para a discussão jurídica e buscar uma proteção da lei. Eu quero fazer também aqui uma participação, na verdade, ele fez uma colocação dizendo que, obrigado pelo seu depoimento, dizendo que muito interessante o programa. Infelizmente, tive a minha mãe assassinada em 1999 pelo Amásio dela na época e também trato sobre as estatísticas no Brasil com o feminicídio. Lá em 99, essa questão ainda era muito diferente, né, doutora? Era diferente. Obrigada pela sua participação. Não tinha ainda a lei do feminicídio, tinha o homicídio, né, normal, foi julgado como um homicídio, mas sem essa particularidade. Não sei se foi qualificado ou não, mas não tinha essa proteção. E antes do feminicídio, eu acho que o mais importante é essa proteção anterior, que hoje se a gente impede muitos feminicídios com a proteção da Lei Maria da Penha, que é o afastamento do lar,
a não aproximação do agressor. Esse amparo à vítima. Exatamente. Isso, doutor. As medidas protetivas, né, doutora? Aliás, as medidas preventivas. Em 99, Carol, a gente enfrentava, foi quando eu praticamente ingressei na faculdade, foi em 99, e o meu trabalho até durante a faculdade de conclusão de curso foi sobre homicídio passional. E a grande questão na época era qualificar o crime contra a mulher, homicídio contra a mulher, como um homicídio qualificado, que é o feminicídio hoje, traz essa proteção. Mas naquela época ainda se discutia a legítima defesa da honra, onde os homens matavam pela honra. Falávamos disso aqui, né? Do crime passional. Quer dizer, ainda bem que isso mudou, não é, gente? Ainda bem. Gostei muito do que a doutora falou, né? Não se mata por amor, né? O amor gera coisas boas. Eu tenho um giro de notícias dos fatos que aconteceram durante a semana, para te deixar sempre bem informado. Leitura de novo parecer da reforma da Previdência será feita na próxima terça-feira, segundo Maia. Banco Central revisa a projeção de crescimento do PIB de 2019 de 2% para 0,8%. Bitcoin atinge pico em 18 meses, impulsionado por interesse em Libra, do Facebook. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determinou que presidiárias transgêneros identificadas com o sexo feminino poderão cumprir pena em prisões destinadas a mulheres. Isso é uma evolução? Sim, com certeza, uma grande evolução. A gente está falando da última notícia que vocês acompanharam, viu? Essa notícia saiu ontem, né, do Supremo Tribunal Federal, mas houve um pedido para que isso acontecesse. Às vezes o que eu enxergo é que falta esse olhar mais apurado sobre essas questões que acontecem no nosso mundo. Quer dizer, só acontece quando alguém vai lá, briga, pede, né, fica batendo na mesma tecla. Por aquela boa vontade de ver o que está acontecendo, parece que não vai. Por favor, Elvio, comente. Na verdade, o direito ele busca mesmo amparar as diferenças, buscar as igualdades. E eu acredito que o STF tem muitas decisões sensatas nesse sentido. Esse caso, aí também a gente pode associar o que tem acontecido dentro da questão do esporte, né? As jogadoras transex, né? Hoje elas compõem aí a Liga Feminina de Voleibol. E aí entra toda uma discussão, acho que a discussão tem que ter mesmo, ela é saudável, mas o direito precisa progredir. Eu fico muito feliz com notícias como essas e muito feliz de vocês terem participado comigo. Muito obrigada, doutora Luz. Espero que você possa voltar mais vezes aqui na TV Pós, no Jornal 360, trazendo cada vez mais informações. Eu que agradeço. Doutor Elvio, muito obrigada. Espero também poder contar com você outras vezes. Pode contar sempre, Carol. Muito obrigado. E você assiste a reprise do Jornal 360 no domingo, às 19h30. A gente sempre procurando levar informação para você, o impacto dessas notícias na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Um excelente final de semana. Até mais.